sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou ler um relato que chegou no meu e-mail. Olha que legal! E o nome do relato é A Criatura que Imitava a Voz do Meu Pai. Olá, pode manter o meu nome em sigilo. Eu moro no sul do Pará e resolvi enviar esse relato porque até hoje eu não encontrei uma explicação para o que aconteceu. Fazem anos, mas eu ainda me lembro de cada detalhe daquela noite. Isso aconteceu em 2018, quando eu tinha 22 anos. Meu pai trabalhava extraindo castanha e durante a safra passávamos alguns dias acampados no meio da floresta. Eu cresci indo para aquele lugar e eu nunca tinha visto nada que me fizesse acreditar nas histórias que os moradores mais antigos contavam. Naquela noite, depois do jantar, o meu pai resolveu conferir uma trilha onde voltaríamos na manhã seguinte. Pegou a lanterna e disse que voltaria em uns 20 minutos. Fiquei no acampamento apenas com o meu tio. Não demorou muito para eu ouvir o meu pai me chamando. Filho, vem aqui rapidinho. Era a voz dele. Não parecia alguém imitando. Era exatamente a voz dele. Eu levantei para pegar a lanterna, mas o meu tio segurou meu braço com força. Ele olhou para mim e disse bem baixinho: Não responde. Eu achei estranho e falei que era o meu pai. Meu tio respondeu sem tirar os olhos da mata: Seu pai ainda não voltou. Na mesma hora, eu senti um frio percorrer o corpo. A poucos segundos depois, a voz chamou outra vez: Filho, traz a lanterna. E dessa vez ela parecia estar mais perto. Depois veio de outro lado da mata. Depois atrás da barraca. Era como se aquilo mudasse de lugar sem precisar andar. Nenhum inseto fazia barulho, nenhum pássaro, nem o vento. Só aquela voz. Então começaram os passos. Eram pesados demais para serem de uma pessoa. Parecia que caminhava devagar em quatro patas, mas às vezes o som mudava, como se a criatura se levantasse sobre duas pernas. O meu tio apagou a fogueira. Ficamos completamente no escuro, iluminados apenas pela lua. E foi então que eu vi. Entre duas árvores apareceu uma silhueta muito alta. Os braços eram compridos demais. O pescoço era fino e longo. Os olhos eram completamente brancos. Não tinham brilho nem pupila. Ela ficou parada por alguns segundos e então abriu a boca. Lá dentro havia apenas escuridão. E foi dessa escuridão que saiu novamente a voz do meu pai. Era perfeita, como se ele tivesse parado bem na nossa frente. O meu tio começou a rezar bem baixinho. A criatura deu mais alguns passos em direção ao acampamento. Quando eu achei que ela ia atravessar a clareira, escutamos outra voz. E dessa vez era meu pai de verdade, bem distante. Chamando pelo nosso nome. Na mesma hora, aquela criatura virou a cabeça numa velocidade que não parecia possível e ficou imóvel por alguns segundos. Depois desapareceu entre as árvores sem fazer absolutamente nenhum barulho. E meu pai voltou poucos minutos depois. Ele não entendia por que estávamos tão assustados. Disse que nunca tinha chamado ninguém e que passou o tempo todo do outro lado da mata. Na manhã seguinte, encontramos marcas ao redor do acampamento. Não eram pegadas. Pareciam marcas de mãos. Mãos enormes.
meu tio se recusou a voltar para lá. E antes de irmos embora, ele olhou para a mata e disse apenas uma frase: na floresta existem coisas que caçam pela fome, e existem outras coisas que caçam apenas pela curiosidade. Até hoje eu nunca mais respondi quando alguém me chama no meio da mata sem antes ter certeza de quem é. Enfim, essa foi a história mais assustadora que já vivi. Nunca mais consegui entrar naquela região da floresta com a mesma tranquilidade. E sempre que alguém me chama no meio do mato, faço questão de saber quem é antes de responder. Obrigada por separar um tempo para ler o meu relato. Encontrei o seu canal por acaso, enquanto procurava histórias parecidas com a minha e resolvi criar coragem para enviar a minha também. Pode ser que muita gente não acredite. E tudo bem, eu também duvidaria se não tivesse vivido aquilo. Se alguém que estiver assistindo já passou por algo parecido, principalmente em áreas de mata, gostaria muito de conhecer essa história também. Um abraço e desejo muito sucesso para o seu canal. Espero que ele cresça e que as pessoas tenham mais um espaço para compartilhar experiências como essa. Ai, gente, eu tô muito feliz por ter esse relato. E eu gosto muito desse tipo de relato, porque é uma coisa que a gente não sabe o que é, né? Eu queria agradecer a pessoa que me enviou esse relato. Eu não vou falar quem é, que a pessoa pediu anonimato, né? Mas muito obrigada por ter enviado esse relato. Se você tiver outras histórias e você quiser mandar, você pode também estar mandando, que a gente vai ler, que eu vou ler. Muito obrigada por ter escolhido meu canal para você mandar essa história. E eu confesso que eu ainda não escutei muitas histórias sobre essa criatura que imita outras pessoas. Eu escutei mais nos Montes Apalaches, né? Que o pessoal fala lá que tem algumas criaturas que imitam as pessoas. Mas aqui no Brasil, eu ouvi um relato que eu achei um pouco parecido, porque você mencionou que tem horas que a criatura parecia ser quadrúpede e tem horas que parecia ser... Eu esqueci a outra palavra, quadrúpede... Bípede. É bípede, né? Anda sobre... Enfim, eu lembro de um relato que eu vi no canal da Ana, do Assombrado, que era de um biólogo, e esse biólogo foi fazer uma pesquisa, eu acho que naquela floresta que fica ali perto de Paranapiacaba, e que as pessoas têm o hábito de fazer pesquisas lá, né? Enfim, acampam lá para fazer pesquisas e tal. E esse moço contou, eu não vou lembrar todos os detalhes, mas esse moço contou que quando ele estava lá, ele teve a sensação de que ele estava sendo observado. E que eu acho que ele viu que a criatura ela andava sobre 4 patas, mas tinha momentos em que ela ficava bípede. E aí ele não ficou lá para ver o resultado do que poderia acontecer. Ele pegou as coisas dele e foi embora. E parece que ele perguntou do vigilante que ficava lá, tipo, não na floresta, mas que ficava, acho que na entrada, ele perguntou se tinha acontecido alguma coisa estranha. E o cara parece que falou que ele só sabia que as pessoas saíam de lá muito rápido, né? Que uma pessoa comentou com ele que tinha coisas estranhas, criaturas estranhas, e que ele falou que era pro cara tomar cuidado. Mas saber o que é de fato, não sei o que é. Porque eu nunca vi histórias no folclore brasileiro de criatura que imita a voz das pessoas e que seja desse tipo. A gente escuta muito essa descrição de criaturas assim para fora do Brasil, né? Mas no Brasil, em específico, nas matas, eu nunca ouvi. Não é tão comum, né? Não que eu nunca ouvi, mas não é tão comum de aparecer uma criatura com essa descrição aqui no Brasil. Que aí alimenta mais ainda que é o que é, né? O que essa criatura é? É uma criatura da floresta? Enfim, a gente não sabe o que é. E eu acho que provavelmente a gente nunca vai saber. Mas é por isso que é muito importante a gente tomar cuidado quando a gente está no meio do mato. Pedir licença também quando a gente precisa entrar lá. Não ficar fazendo algazarra, bagunça, porque a gente sabe que a mata tem dono, né? Pois é. E esse foi o relato de hoje. Eu queria agradecer. Eu já agradeci a pessoa que enviou, mas
Eu queria agradecer por você que ficou aqui e viu esse relato, para a pessoa que me enviou esse relato também, muito obrigada. E se você quiser enviar o seu relato também, o e-mail fica na descrição do vídeo, tá bom? E foi isso. Eu amei o relato de hoje e eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau!